Então, dando sequência às aulas de História Econômica Geral, já vimos no vídeo passado sobre a industrialização originária, sobre a primeira revolução industrial na Inglaterra, que foi a fábrica e o banco xerife do mundo. Seguindo então aqui nesse meu canal de História Econômica e Economia Catarinense, quem vos fala é Alciso Goulart Filho, professor e pesquisador, e aproveitando para convidar vocês para se inscrever no canal, para curtir e para fazer comentários. Comentem os vídeos, né? Muito bem, nós vamos agora para essa segunda aula, vamos falar da chamada industrialização retardatária, ou também podemos chamar da segunda revolução industrial, De que época é esta, né? Primeiro a Inglaterra sozinha chega, né, como a grande potência econômica, a grande fábrica do mundo, né? E nisso o continente, podemos chamar assim, a Alemanha, a França, a Espanha, né, os países nórdicos, Dinamarca, Holanda, ainda estavam patinando, né, resolvendo seus problemas internos, seus conflitos internos, e a Inglaterra já estava disparada na frente, 100 anos na frente do continente, né? 100 anos na frente do continente. Então, mas essa industrialização também chegou no continente, chegou nos países da Europa Ocidental, né? Vários, né? A Rússia também, mas um núcleo. Quando a gente fala Europa, vírgula, né? Qual é a Europa, cara pálida, né? Qual é a Europa? Aqui, quando a gente fala Europa, é sempre a Alemanha, a França, tirando a Inglaterra, porque é a ilha, né, separada do continente, mas é a Alemanha, a França, um pouco da Itália, um pouco ali da Dinamarca, os Países Baixos, né, os nórdicos, uma coisa. A Rússia é importante, mas é sempre esse núcleo, né? Nunca os Balcãs, né? É sempre essa região, né? Nunca o Cáucaso, que também faz parte da Europa, é sempre esse núcleo, mais ou menos, aí muito conhecido, né? Na verdade, existe uma tríade, né? Que é a Alemanha, a França, a Inglaterra e os demais, né? Também um pouco da Áustria, Império Austro-Húngaro, né? Mas os Balcãs não chegam, né? Chega sempre vai ter nessa região. E para falar dessa chamada Segunda Revolução Industrial, um texto que eu gosto muito é essa monumental obra aqui, David Landes, né? O Prometeu Desacorrentado, a transformações tecnológica e desenvolvimento industrial na Europa Ocidental. A gente já define Europa Ocidental, né? Desde 1750 até a nossa época. Fala da Inglaterra e fala também da industrialização do continente, né? Primeiro capítulo é a Revolução Industrial na Inglaterra. Depois, a emulação continental, ou seja, né, um incentivo, um estímulo, uma certa rivalidade com o continente. E esse texto que eu gosto muito, que eu utilizo para essa aula, chama-se Eliminando a Defasagem. Ele vai começar o livro falando que o período entre 1850 e 1873 correspondeu à chegada da indústria continental à maioridade. A indústria continental, ou seja, Alemanha, né, França, Império Austro-Húngaro, ela chegou à maioridade. Ela conseguiu, mais ou menos, já ter condições de concorrer com a poderosa Inglaterra. Né? Mas ele vai, o texto começando, olha, mas para esses países dessa Europa Ocidental, do continente, ter condições de mais ou menos colar na Inglaterra, essa era a questão, né? A Inglaterra está 100 anos na frente, sozinha, sem ninguém, né? Então pode fazer a ideia de uma industrialização via democrática, que vamos chamar assim, né? Do pequeno virar médio e um próspero grande capitalista, né? Na verdade, ela é essa industrialização de baixo para cima. Agora não tem condições. A Alemanha não pode esperar 100 anos para se tornar uma potência industrial. A França não pode esperar 100 anos. Eles têm que acelerar o processo de industrialização. Daí vem uns conceitos ao qual eu gosto muito, né, para estender essa industrialização retardatária, que é a ideia de eliminando a defasagem, é um conceito interessante do David Landes, mas a ideia das vantagens do atraso, né? Aproveitar o atraso para dar salto para frente, né? Um atraso econômico, tu investe em algum setor, tu dá um arranco, né, para frente. A ideia do queimando etapas, né? Tu vai queimando etapas, né, e não vai seguindo todos os passos que a Inglaterra seguiu, por exemplo, e a do Trotsky, né?
desigual e combinado, um desenvolvimento que vai ser desigual em alguns setores, mas vai combinar um com o outro e vai avançar, né? São conceitos interessantes para entendermos a segunda revolução industrial, né, que o Alexandre Gershensky também fala lá no Economia do Atraso, né? Muito interessante aquele conceito. Então, pegando o Alexandre Gershensky, eu acho que eu tenho aqui, é interessante, né? Podia ter utilizado esse livro também. Mas aqui, vou falar do David Lantz, né? Eliminando defasagem. Então, esses países tiveram que fazer algumas reformas econômicas, políticas, né, monetárias, para minimamente ter as condições de chegar próximo da Inglaterra. Tiveram que reduzir os tributos sobre as vias navegáveis, né, o Rio Reno, o Rio Danúbio, por exemplo. Tiveram que simplificar a confusão monetária, né, tiveram todos que aderir ao padrão ouro, mas isso a gente vai ver depois, outro momento. E tiveram que reduzir algumas taxas alfandegárias, né, dos anos 50, reduzir e depois volta. Esse negócio de reduzir tarifa alfandegária não é um padrão, né, isso é muito... Tem períodos específicos que é uma redução, depois tem períodos em que volta o chamado protecionismo. Até hoje, esse movimento. Mas nesse momento da segunda Revolução Industrial, o grande arranco para a Revolução Industrial, houve uma redução das tarifas alfandegárias. E mudanças produtivas, né, ali nos primeiros momentos seriam as mudanças comerciais jurídicas, depois teve o aperfeiçoamento das ferrovias, nesse momento também estava em grande expansão o sistema ferroviário, né, a utilização de novas fontes de energia e matéria-prima, o ferro gusa, a química pesada, do complexo sal, soda e ácido, né, e também aumentou, o que isso não era presente na Inglaterra, a presença de um certo capital financeiro, que vai ser o caso específico da Alemanha, né, de um capital financeiro de grandes bancos já financiando as indústrias. Né? Depois a França vai inovar com o crédito imobiliário dos irmãos Pereires de 1852, né? Vão criar aquele primeiro banco de fomento, né, para emprestar para a indústria, né, na época do Napoleão III. Vai ser uma grande revolução financeira, uma inovação financeira. Então, há transformações no setor produtivo, no setor químico, no setor financeiro, né, que vai impulsionar essa industrialização. Depois, também, o aumento de crédito, o sistema bancário vai aumentar o número de clientes, vai ter cada vez mais centralização bancária. Então, temos que ter essas reformas, né, elas foram condições para dar salto quantitativo e qualitativo na produção industrial, na chamada segunda revolução industrial, né? Então a indústria começa de forma descontínua, né, ganha surto, depois leva ritmo acelerado de crescimento. Essa é a ideia do desigual e combinado, aproveitar onde tem atraso, onde tem setor atrasado e investir nesse setor, e ele impulsiona, leva o crescimento econômico. Isso é um modelo, um exemplo muito clássico da Alemanha, da chamada Via Prussiana. A Via Prussiana de baixo para cima. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre a Via Prussiana. Então, a produção de bens, os bens de capital são mais privilegiadas, bens de capital é selecionado, digamos nesse sentido, o que a Alemanha vai fazer, siderúrgico, metal mecânico e químico, em detrimento ao chamado bens de consumo, né? A ideia de controlar o consumo da população para incentivar, né, a indústria pesada. Essa é uma característica também dessa chamada da segunda revolução industrial, né? A indústria ganha um papel mais dinâmico em relação à agricultura. Exemplo importante também para entender a segunda revolução industrial é a unificação alemã. A Alemanha era um reinado fragmentado em vários principados. Tinha um que era mais importante, que era a Prússia, a Saxônia, né, desde a Boêmia, era o mais importante, mas desde o chamado Sacro Império Germânico, né, até a Confederação do Reno, em 1813, ela era formada por vários reinos independentes, né, Wittenberg, a Baviera, a Saxônia, né, a Prússia, as províncias do norte, todas elas tinham uma certa autonomia em relação à política, à economia, né? Isso, digamos, atrapalhava os negócios. Com o processo de unificação a partir de 1871, comandado pela Prússia, né, o Otto von Bismarck, né, e o Guilherme I,
eles vão fazer um processo de unificação territorial, né? De unificação territorial, formada as chamadas, primeiro inicialmente as Zollverein, depois uma unificação territorial, uma unificação do sistema tributário, do sistema monetário, né? Uma unidade do sistema ferroviário, vai formar um sistema naquela ideia do list, né? Forma um sistema nacional de economia e impulsiona o crescimento econômico via a concentração e centralização de alguns setores da economia, né? A via prussiana é assim conhecida porque durante o período do início do Bismarck e Guilherme I, eles não eram uma economia de estatização, né? Então, no século XIX, se bem que já existiam estatais, né? Mas não era uma economia de estatização, mas sim de alto comando, né? De que o Estado selecionou alguns setores, promoveu um processo de concentração e centralização de capital, né? E deu um arranco para frente. A ideia na Alemanha foi concentrar e centralizar em setores metal-mecânico, setor químico e junto com o bancário, faz a fusão do banco, da indústria e dá um salto para frente. Essa é a ideia digamos, da via prussiana, né? O Estado define os setores, política industrial, seleciona, né? Seleciona alguns setores, faz um processo de concentração e centralização, funde com o banco e a indústria, né, ganha uma dimensão enorme. A indústria pesada, né? A indústria química, siderúrgica, metal-mecânica, tal como a Alemanha hoje, de certa forma. Então, esse processo de unificação, né, de fortalecimento de algumas indústrias, é a chamada via prussiana, foi esse momento da chamada segunda revolução industrial. Agora, nós temos que entender que esse modelo alemão é um caso único, né? Não é um paradigma para a industrialização do continente, né? A Alemanha é uma anomalia na industrialização europeia, né? Esse crescimento acelerado, esse crescimento concentrado, né? Em que rapidamente vai colar ao lado da Inglaterra. Os demais países, se podemos pegar a Itália do Norte, né? O Áustria-Húngaro, a Rússia, né? A Espanha, né? São industrializações com mais descontinuidades e com uma certa lentidão, né, se compararmos com a Alemanha. Então, não é a mesma coisa. O caso da industrialização alemã não é o caso da industrialização europeia, né? Na verdade, o que predominou foi uma certa descontinuidade e uma certa lentidão no processo de industrialização. É assim na França, é assim no Império Austro-Húngaro, na Rússia, na Espanha, na Itália, né, alguns países nórdicos, né, a lentidão e a descontinuidade. A Alemanha foi um acelerado processo e uma certa uniformidade. Então, no caso, né, tirando a Inglaterra, olharmos o continente, a Europa Ocidental, a Alemanha é uma anomalia. Não dá para pensar essa ideia de fusão, incorporação, o sistema bancário com o sistema industrial e formar aquilo que o Hilford vai falar do capital financeiro. Então, nesse sentido, temos que pensar a industrialização da Alemanha e a segunda revolução industrial. Bom, e a base da segunda revolução industrial, para concluirmos aqui, então, né, se foi lá o ferro, o carvão, o vapor, o têxtil, né, a base da segunda revolução industrial é o aço, é a energia, é o petróleo, é a grande indústria, é o grande banco, já não é mais a ideia do self-made man, do sujeito que começa pequeno, vai prosperando aos poucos e torna-se um grande e próspero capitalista. Não, aqui é o sujeito que já começa com um grande capital. Aqui já é a grande indústria, já não dá mais para esperar 100 anos para se tornar um grande industrial. Aqui já é a grande indústria e o grande banco, que são os protagonistas da revolução da industrialização retardatária, né? Um processo de concentração e centralização de capital grande. É um outro momento do desenvolvimento do capitalismo. Aqui já não tem mais a ideia do capitalismo concorrencial, do self-made man, aqui já é a grande corporação. Estados Unidos, nós vamos ver um pouco mais depois, da grande indústria, dos grandes oligopólios, dos cartéis, dos bancos, do sistema ferroviário, do sistema de comunicações, telégrafos, são as grandes corporações. Esta é a base da segunda revolução industrial. Do petróleo, do aço, né, da eletricidade, né, do grande banco, da grande siderurgia, bem diferente da primeira revolução industrial. É isto.